Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero, a partir deste vídeo aqui, deixar registrado no canal o meu testemunho durante a minha caminhada aqui na presença do Senhor nosso Deus, como que foi o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu no ano de 1992. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2024 e desde então eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guaratinguetá, na cidade de Potim. Aliás, hoje eu sou o pastor dirigente da congregação. Já é a minha segunda vez que eu pastoreio a igreja e já estou completando aqui 5 anos e 9 meses que estamos na frente do trabalho. Eu aceitei a Jesus Cristo, a gente usa até essa expressão que é muito comum no nosso meio, e eu quero, independentemente de ponto teológico, eu quero usar aqui essa expressão também, tá bom? Então eu aceitei Jesus Cristo em 1992, quando entrei pela primeira vez numa igreja Assembleia de Deus. Eu não era crente, aliás, eu tinha até aversão a crente, principalmente assembleiano. Eu não passava perto de ar livre, enfim, nunca entrei numa igreja evangélica, principalmente Assembleia de Deus. Em 1991, finalzinho do ano, eu saí do exército, naquele período obrigatório que a gente serve, e naquele finalzinho de ano, eu saí em outubro, e no mês de dezembro eu conheci a Luciana, que hoje é a minha esposa, e naquela ocasião nós começamos a namorar. Quando no período de namoro, nós conversávamos bastante a respeito da Bíblia Sagrada, nós líamos naquela época já Apocalipse, e muitas passagens do Apocalipse me chamavam a atenção por conta da situação do mundo e como que seria o final de todas as coisas. E nós começamos a alimentar essa ideia no coração, até que um dia nós decidimos que nós precisávamos ir numa igreja evangélica. Naquela época, ela tinha um tio que pregava muito para o pai dela, e uma certa noite o pai, que era alcoólatra, ele disse para o seu irmão: olha, você está pregando para a pessoa errada. Estes dois aí querem ir para a igreja, na sua igreja. E então veio o convite para nós e nós fomos. Eu lembro até hoje, numa quarta-feira à noite, nós fomos para Guaratinguetá. No caso, ele morava lá no Jardim do Vale, e o Jardim do Vale hoje, uma das nossas igrejas grandes, mas naquela ocasião era só uma edícula que existia no terreno, e naquela edícula os irmãos realizavam os cultos. E foi exatamente lá que eu entrei pela primeira vez num culto evangélico da Assembleia de Deus. E na ocasião, o pastor pregava Jeremias capítulo de número 18, muito conhecido, que tratava a respeito do vaso do oleiro. Jeremias, por ordem do Senhor, foi até a olaria, e lá ele observou o trabalhar do oleiro com o vaso, e Deus então disse a respeito de Israel: assim vocês são nas minhas mãos, vou quebrar e vou fazer de você um vaso novo. E naquela ocasião o pastor fazia aplicação para a atualidade, e aquilo ardia muito o meu coração, de modo que eu fui impactado por aquela mensagem. E quando o pastor ele fez o apelo no final do culto, a Luciana e eu, quando nós percebemos, estávamos com as mãos levantadas e fomos para a frente para receber a oração
e naquela oportunidade, então, recebendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aquela noite, para mim, ela foi muito marcante. Está na minha memória viva até hoje e eu não me esqueço daquela ocasião. A minha vida, ela foi transformada da água para o vinho naquela oportunidade em que eu ouvi esta mensagem de Jeremias, capítulo de número 18, e a mesma coisa ocorreu com a Luciana. Quando nós voltamos para a casa do tio, e a alegria era grande, que o tio tinha contemplado aquela experiência pela qual nós passamos, no dia seguinte, nós voltamos para a cidade de Putim. Naquela época ainda era bairro, aqui, Putim era bairro de Guaratinguetá. Nós voltamos e na caminhada de volta para cá, nós tínhamos um dia como um dia totalmente diferente. Eu não consigo verbalizar. É inefável a experiência que eu tive a partir daquela noite de 1992. Era junho de 92. E a partir dali, a nossa vida, então, ela foi totalmente impactada e mudada pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Eu decidi, então, a partir daquele momento, que a minha vida ela seria entregue inteiramente ao Senhor Jesus, sem reserva. E eu não sabia nada a respeito das coisas concernente ao contexto evangélico. E a partir dali, eu comecei a me dedicar às orações, aos grupos de orações, também ao estudo da palavra de Deus, e nós fomos sendo inseridos dentro do contexto da igreja. Naquela ocasião, eu tinha um amigo que tinha tido uma experiência semelhante à minha. Nós estudamos juntos o ensino fundamental naquela época, que ia até a 8ª série, e eu vi a experiência dele. Depois eu fui compartilhar com ele essa experiência, e ele congregava na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Putim, onde eu fiquei por conta de conhecê-lo, e eu não sabia essa diferença que existia entre Ministério Guaratinguetá, Belém, Madureira, e eu fui para essa igreja onde esse meu amigo congregava. Porém, todas as vezes que eu saía de onde morava, num bairro chamado Morada dos Marques, aqui em Potim, e eu descia para o centro onde minha mãe morava, a Luciana e eu, nós passávamos por frente da igreja onde eu estou hoje, e sempre havia um desejo de nós participarmos de um culto dessa igreja. E passado um tempo, nós decidimos isso. Entramos na igreja no domingo, não fomos lá e viemos para cá. Entramos, era mês de agosto naquela ocasião, e era o último dia da festa, da festividade da igreja aqui na cidade de Potim. E nós entramos pela primeira vez, então, nesta igreja. E aqui nós tivemos a nossa experiência com o chamado do Senhor. Aliás, naquela ocasião, tinha até acontecido um problema na igreja entre os membros no final daquele culto, e que nós vimos, de modo que o dirigente da mocidade, que estava pedindo ao Senhor para que enviasse jovens para a igreja, ele depois disse, né, conversando já depois, tempo já na igreja, ele confessou o casal que ele tinha a esperança que seriam integrantes do grupo, e a partir daquela situação nunca mais voltariam para aquela igreja. Quando chegou na quinta-feira, a Luciana e eu, nós estávamos no culto novamente. E naquele culto de quinta-feira, nós ficamos sabendo que o problema que havia acontecido no domingo não havia se resolvido, e aconteceu no meio do culto novamente um problema entre os irmãos, que eu não quero detalhar aqui, não convém até. Mas era um motivo suficiente para um casal recém-convertido permanecer numa igreja numa situação daquela. Era inviável, não tinha como. Realmente, nós dois poderíamos ter
nos escandalizado e nunca mais entrado na igreja. Mas naquela ocasião, nós não sabíamos, hoje sim nós temos a certeza do propósito de Deus com cada um de nós aqui dentro da igreja. Por isso nós fomos sustentados. De modo que, meu irmão, minha irmã, eu quero contar parte, lógico que não vai ser num vídeo só, porque senão, misericórdia, vai ficar uma longa metragem aqui. Mas sempre nos vídeos curtos eu quero trazer uma parte desse testemunho para vocês. E você que está aqui assistindo este vídeo, de repente você possa se identificar com o meu chamado, com a minha vocação, com o propósito de Deus. Depois de outro vídeo, eu vou contar para você qual foi a primeira profecia que eu ouvi, que eu nem sabia que era profecia, mas a palavra de Deus direcionada para mim em relação ao que eu faço hoje na igreja, 32 anos após isto. A palavra do Senhor, ela permaneceu firme e se cumpriu, todas elas. Quero deixar para você aqui o meu percurso. Lógico que eu não vou contar em detalhes, mas as principais coisas que aconteceram na minha caminhada de membro da igreja, membro não, né? Ali participando da igreja, depois a época do batizado, depois que nós nos batizamos, o nosso noivado, o nosso casamento dentro dessa igreja, a minha separação para ser cooperador, depois diácono, presbítero e, por fim, pastor da igreja. Você que está acompanhando aqui, você no período em que eu estarei contando esse testemunho, de repente possa ser para a edificação da tua fé e de repente também você possa aí se motivar, ser motivado a continuar a acreditar na promessa do Senhor. E uma das coisas que você vai com certeza aprender comigo aqui: esqueça dessa história de que o homem ele atrapalha o chamado, o ministério. O que Deus tem para nós, Deus vai cumprir. Pode ter certeza absoluta disso. Então eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba a notificação do próximo vídeo que eu vou gravar aqui, ok? Deus continue abençoando vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.